Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos, à Guerra de Badab. E hoje, um inimigo inesperado, um terceiro jogador vai aparecer aqui. Alguém que não deveria ter sido mexido com, não mexe com quem tá quieto. Os mecânicos vão participar do conflito finalmente. E antes de entrar em todo o mérito e o que aconteceu e o que é o Mundo Forja que foi acometido, eu preciso falar um pouquinho de política imperial, o assunto que todo mundo gosta, o assunto que tá todo mundo aqui para escutar. Você veio para um canal de 40 mil para escutar sobre intrigas políticas imperiais, óbvio. Então, no alto comando imperial, o Caleb Cullen e o Inquisitor, o Jandais Frayne, estavam tendo diferenças de visão de como essa guerra deveria ser tomada, porque para os super soldados a guerra, até os Astroclaws ter sido considerados excomungato, no caso totalmente fora e completamente traidores e que sem misericórdia com eles, era uma guerra meio que de irmãos, com uma certa honra, um certo decoro, e o Inquisitor achava que faltava a eles fervor para fazer aquilo que era preciso. Eles estão lutando, matando e estourando mundos, mas eles não estão matando e estourando mundos o suficiente. Estão segurando os punhos, podia ser mais. E o Inquisitor acha que o Caleb Cullen está sendo muito cauteloso. Tudo bem que até agora isso aqui era um moedor de carne, e mesmo os Astartes, as obras-primas do Imperador e os nossos super soldados da humanidade estavam morrendo em grande número, enfrentando outros super soldados. Então o oponente estava à altura. E agora tu sabe por quê? Porque o número de inimigos era maior do que o estimado inicialmente. E o Caleb Cullen tinha toda a razão para atuar com mais cautela, só que o Inquisitor discordava disso. Ele achava que tu precisaria de um comando mais direto, e esse comando mais direto, obviamente, era dele. Por isso, ele decidiu mudar um pouco os capítulos de super soldados presentes aqui no conflito, para tentar diminuir a influência do Caleb Cullen e aumentar a influência da Inquisição. Felizmente ou infelizmente, dependendo do teu ponto de vista, o Império também estava sendo atacado por uma enorme Wog. Tá sempre orc, tem por tudo, tem sempre orc para matar. E o Inquisitor meio que voluntariou alguns capítulos que estavam aqui para ir ajudar a combater os orcs. No caso, se a Inquisição te pede alguma coisa, tu meio que diz sim, baixa a cabeça e vai. Melhor tu não discordar. E eles tentaram fazer isso com os capítulos que mais obedeciam o Caleb Cullen e mais tinham essa noção de honra. Um deles, porém, falou não, a gente vai ficar por aqui. Os Salamanders, os filhos de Vulcan, meio que sabiam que tinha alguma coisa cheirando mal, e eles queriam ficar do lado do Caleb Cullen, dos Escorpiões Vermelhos, porque ele era um homem honrado, e eles sabiam que o Inquisitor estava tentando meio que delegar uma posição secundária e fazer o controle de toda a batalha sozinho. E não, isso aqui era uma batalha de super soldados, e quem vai continuar liderando vai ser um deles, porque eles têm um direito antigo de autonomia. Então quem manda nos super soldados é o próprio mestre do capítulo. Por isso, eles decidiram não pegar a deixa. O Inquisitor tentou, olha cara, tem muito orc lá, eu acho que o pessoal vai precisar de ajuda. E o comandante do Salamander só olhou assim, fez um não. E aí o Inquisitor, não, mas lá a briga tá intensa, aqui pode esperar, ninguém vai falar nada se tu quiser ir pra lá.
O Salamander só olhou, tipo, não, apenas não. E o Caleb Cullen do lado dele, tipo, ombro pra ombro, acima do Inquisitor, quase 1 metro. Os dois dizendo não. O Inquisitor também entendeu a deixa e deixou por aí. E os Salamanders vão continuar presentes aqui no conflito, ao lado de seu grande amigo, o Caleb Cullen. Porque eles ficaram, como eu vou te explicar, atuando juntos aqui. Eles tiveram uma boa coordenação. E como o Cullen ainda era novato, o líder do Salamander, o sargento aqui responsável, estava ajudando ele na questão de comando. Então ele percebeu que a Inquisição estava se metendo. Por isso, os dois ficaram juntos e os dois vão permanecer juntos até o final do conflito. E quais foram os capítulos que infelizmente foram removidos? Os Nova Marines, os Raptors e os Howling Griffons foram retirados. Alguns deles já tinham levado um completo sova nessa batalha, porque eles participaram de conflitos que eram acima do nível deles. Outros tiveram os seus números já reduzidos anteriormente, tinham que ressuprir e retreinar. Mas a perda dos Raptors foi algo que realmente foi sentida. Um capítulo de infiltração especial que poderia, um pequeno grupo deles, virar um campo de batalha inteiro. Por isso, a perda desse capítulo foi muito sentida no comando imperial. E o Inquisitor garantiu que não precisa se preocupar, porque reforços virão, reforços estão chegando, e esses reforços vão ser com certeza de capítulos que obedecem mais o Inquisitor do que o Caleb Cullen. Falando nisso, lá fora, no espaço, agora a gente vai falar do assunto de hoje. Durante essa divisão de poder e essa meio que divisão de responsabilidades, porque o Inquisitor tinha um plano de batalha e o Caleb Cullen tinha outro, nós vamos ver um incidente que reduziu um pouquinho mais o poder do Caleb Cullen e aumentou a influência da Inquisição nesse sistema. O incidente de Angstrom. O que é Angstrom? Tu não falou disso ainda. Primeiro, o espaço é enorme, não vou falar de cada um dos planetas, mas assim, ó, sabe Stalingrad? Stalingrad, aquela fortaleza que eles lutaram para reconquistar? Pois é próximo de Stalingrad. Aqui existe uma região que nessa região inteira é chamada de Galen Nebula, e esse local fica o sistema de Angstrom. Angstrom tem vários planetas, nem todos são habitáveis, e essa região é uma base dos mecânicos. Por ser uma base dos mecânicos, ela não é nem do Império, nem da Zona Autônoma, ela é dos mecânicos. Os mecânicos têm uma espécie de aliança com o Império. Eles são uma coisa meio que à parte. Eles estão dentro do Império, mas eles estão à parte. E eles têm a própria autonomia. Se tu quer alguém que é autônomo realmente no Império, são os mecânicos. E pela proximidade ali de Stalingrad, agora os aliados tinham uma possibilidade de entrar nesse sistema e tentar adquirir a ajuda dos mecânicos. E essa região ficou até agora isolada e ninguém se meteu. Por que ninguém se meteu ali? Porque isso aqui é um maldito vespeiro. Tu não se mete com os mecânicos. Os Mundos Forja, em geral, além de uma imensa capacidade industrial, e quando eu digo imensa mesmo, no ponto de transformar planetas inteiros, tipo uma casca vazia por ter minerado tudo que tem dentro. Eles, assim, é inabitável a superfície para qualquer coisa orgânica. Os soldados deles, os Skitarii, os robôs que eles usam em batalha, eles apenas conseguem sobreviver na superfície porque são máquinas, tipo, eles são mais máquinas do que qualquer coisa. Claro, tem componentes humanos, tipo o cérebro, mas isso fica isolado, e com o respirador tu consegue ter oxigênio em qualquer lugar. Aliás, muitas vezes tu recicla o próprio oxigênio, não precisa nem respirar.
Fora a comida também que é reciclada, e no fim os componentes orgânicos são só uma pequena parte. Essas mais máquinas do que gente vivem na maioria do tempo desligadas, esperando o momento para ativar. Quando os mecânicos maiores ativam, exércitos inteiros vêm à luta. E cara, tu não quer se meter com os mecânicos, tu apenas não quer. A quantidade de artilharia, mísseis e armas que eles têm, fora que eles usam armas que um humano normal não iria usar. Por exemplo, você, humano patético da guarda, que ainda não aceitou que a tua carne é fraca, iria morrer com radiação, iria morrer sem oxigênio. Já um Skitarii, que é uma coisa mais evoluída, que aceitou o Omnissiah no seu coração e agora tem uma peça que bombeia o sangue muito mais efetivo que um coração. Essa máquina fria de matar não precisa respirar, não morre com radiação. Bênção ao Omnissiah por ter elevado ele da fraqueza da carne para a certeza fria do metal. Um adendo aqui, só um extra. Eu gosto de adicionar coisa na história. Galera, semana passada, eu tava entrando na porta, eu apertei o controle, não abriu. Aí eu falei, espírito da máquina, funcione. E eu apertei o controle e a porta abriu. Explique essa, ateu. Hã? Muito bem, glória ao Omnissiah, vi a verdade no metal. Então, meus amigos, o culto mecânico é fanático e os robôs deles não dormem. Detalhe, não é bem um robô. O Skitarii é um humano transformando partes do seu corpo em máquina para ser mais efetivo. É um humano que acredita no culto mecânico. Não é... Claro, tem servitores de batalha que ele só corta o pedaço do cérebro e tu não sabe mais o que tu quer e tu não quer. Mas em geral os Skitarii são em muitos voluntários que lutam e acreditam que eles estão ficando mais perto do deus deles, que é o deus das máquinas, que é o imperador também, por isso que é aceito, que eles acham que o imperador é o Omnissiah. Então, ok, culto mecânicos pro lado, tu não quer lutar com eles. E por que se eles têm essa força gigantesca lá dentro, de soldados que não dormem, não comem, não param, os dois lados aqui da guerra, os dois beligerantes, aí uma palavra para te adicionar pro teu vernáculo, beligerante é quem participa de uma guerra, porque vem de bella, em latim que é guerra, então beligerante, olha só quanto mais você sabe. No caso, nós temos os dois lados querendo influenciar o Magus do planeta. O Magus, o líder dos mecânicos aqui, foi contactado por representantes imperiais e representantes do tirano de Badab, e os dois pediram o apoio, pediram a ele ajuda, e o mecânico falou: briga interna, não me meto, e desligou a mensagem. Novamente eles pediram de novo, e o mecânico respondia a dois lados, dizendo serem representantes imperiais. Vocês são adultos, vocês que se vire. E ele desligava a mensagem. O mecânico deixou bem claro que eles não vão se envolver. Não tem nada para eles ganhar nessa batalha, apenas para perder. Os dois lados que se virem, quem tá certo ou quem tá errado, no final vai sobreviver aquele que está certo, e os mecânicos vão continuar fazendo aquilo que eles sempre fizeram, e eles não vão se envolver em uma guerra civil imperial. Portanto, eles não escolheram nem os lealistas, nem os traidores. Eles estão em cima do muro. No caso, os mecânicos estão do lado deles. O que eles deixaram bem claro é que tu não vai trazer essa guerra pra cá. Não e não. Porque se alguém trouxer essa guerra pra cá, que o Omnissiah tenha misericórdia da tua alma,
porque eu não vou ter, minhas armas vão atirar com toda a potência. Isso ele deixou bem claro, não se envolva aqui. Ok, então a ajuda dos mecânicos está fora de cogitação e eles não vão participar com o seu imenso exército aqui, não só em chão, não só a Skitarii, as legiões de robôs, não só as máquinas que eles vão trazer para batalha e veículos, mas também a questão da produção industrial absurda. Então imagina, tu não precisa trazer balas de artilharia, porque simplesmente vão fazer balas de artilharia. O sonho de qualquer soldado é ter bala de artilharia infinita. Então agora teria um suprimento aqui no coração da batalha. Todo mundo queria isso aí, mas os mecânicos deixaram bem claro que nos mundos Forja e nessa região de Agstrom não é para se meter. E eles não vão ajudar nenhum dos lados. Ok, mensagem recebida. Porém, tinha um pulo do gato. Tem uma coisinha, um mísero, mínimo, quase ínfimo detalhe que todos os dois lados sabiam. Os mecânicos, a cada 3 anos, por um antigo decreto, nessa região, precisavam pagar um tributo ao Império. Esse tributo era pago em armas e recursos industriais processados. No caso, eles pegam minérios e transformam em placas, chapas e peças de metal, e essas placas são enviadas para o Império como um todo, e a cada 3 anos os mecânicos cumprem à risca esse pagamento, e essas toneladas de equipamento, essas toneladas de minério, essas toneladas de armas que eles entregam aqui, iriam ser úteis para qualquer um dos lados do conflito. Tanto os lealistas quanto os traidores estavam necessitando de o máximo de recurso possível. Para os lealistas, porque a guerra estava ficando cara, e para o pessoal dos traidores, porque se eles ficassem sem munição eles iam morrer. Então todo mundo queria botar a mão nesse recurso. Até agora, os traidores receberam os pagamentos pelo Império. Como os mecânicos disseram, vocês dois dizem ser o Império, qualquer um dos dois a gente não se importa. O nosso dever é entregar os recursos para o Império, vocês se viram em ver quem é o de verdade. E deu. Então os mecânicos levam os recursos e as forças imperiais que se distribuem. Se eles estão em briguinha porque eles não sabem dizer quem é o Império e quem não é, o problema é deles. Não conte com os mecânicos, cara, é difícil, são muito cabeça dura. E se eles botam uma ideia na cabeça, tu não vai conseguir mudar. Tu vai ter que oferecer para ele algo muito incrível para ele mudar de ideia. Aliás, tu vai ver isso mais pra frente. E o que é esse incidente em Agstrom? Então, se os mecânicos já disseram que não vão participar, nessa entrega de suprimentos é feita no planeta de Agstrom 13. Essa região é um planeta não habitado, todo vulcânico, é um local infernal onde a vida humana não vai aguentar por mais que algumas horas, naquele gás venenoso ali de cinzas vulcânicas, onde o planeta é extremamente quente, quase nada sobreviveria ali. Existe um complexo de carga e descarga que os mecânicos criaram com a única finalidade de a cada 3 anos trazer os recursos, deixar ali, e as forças imperiais pegam os recursos dali e distribuem. Por ser um planeta não habitado, um planeta que não ia ter nenhum outro valor estratégico, eles transformaram isso aqui num verdadeiro depósito glorificado. E é utilizado a cada 3 em 3 anos, eles reativam o complexo para colocar a carga e depois os mecânicos vão embora, as forças imperiais vêm, pegam a carga e saem depois. E assim foi por centenas de anos, e os mecânicos, para eles assim vai continuar,
para sempre. Eles têm um acordo, eles cumprem o acordo à risca. Não sei se tu já percebeu que os mecânicos são literais, eles entendem aquilo que está escrito assim, eles vão fazer. Se não tá, eles não vão fazer. Tu não consegue mudar a ideia deles com palavra, tentando argumentar. Tu tem que ter algo baseado em alguma evidência que consegue provar para eles que isso é um dever deles, dos mecânicos, um dever sagrado assinado por Marte, que aí eles vão fazer. Marte, no caso, a capital dos adeptos mecânicos. Bem, nesse planeta de Armstrong, então, é o local onde eles vão colocar esses impostos, esses tributos que eles devem pagar ao Império. E, coincidentemente, já estava na hora do próximo pagamento e os lealistas sabiam disso e eles tinham planejado uma emboscada para não deixar esses recursos cair na mão dos traidores e, se possível, matar e destruir naves dos traidores durante esse processo. Mas tu não falou que ninguém sobrevive nesse maldito planeta de lava. Os Salamanders, eles não são qualquer um. Para eles aquilo ali era um abraço de casa. Eles estavam se sentindo muito, muito bem naquele planeta infernal de quente, com cinzas vulcânicas para tudo quanto é lado. Os Salamanders, além da resistência natural deles ao calor, eles também possuem equipamento adaptado para altas temperaturas e eles também possuem capacidade de respirar e a máscara de filtrar e manter a oxigenação com rebreathers por muito e muito tempo naquelas cinzas vulcânicas. Portanto, eles mandaram grupos de assalto para o planeta, eles foram em naves pequenas e silenciosas. Quando eu digo silenciosa, não é por barulho, né? Porque barulho não ecoa no espaço, porque barulho precisa de matéria para passar de um ponto para outro, então não é o som. E sim, baixa assinatura de energia, coisa que próximo de um planeta de lava em erupção constante, tu ia conseguir esconder uma nave com um mínimo de radiação, porque vai se confundir na radiação do planeta, então tu não detecta as naves chegando. E ali eles colocaram essas tropas de infiltração dos Salamanders. Provavelmente eles aprenderam a fazer isso com os Raptors agora há pouco, porque eles trabalharam junto. E os Salamanders iriam esperar o momento certo para enfrentar o inimigo. No momento que eles estivessem com as naves cheias de explosivos, cheias de recurso e pesada com difícil manobra, eles vão atacar. E eles ficaram aqui na superfície do planeta aguardando. Qualquer um, cara, um humano normal iria morrer em alguns minutos, talvez horas, se ele desse sorte nesse planeta. Os Salamanders conseguem sobreviver por meses sem tu precisar levar nenhum recurso extra. Tu não precisa levar munição, comida e água para eles. O super soldado com seu metabolismo incrível vai conseguir se manter semanas e semanas e semanas sem nenhuma necessidade logística. Muito útil, obra-prima do Imperador, realmente magnifique. Parabéns, ó grande Big E. E os Salamanders agora estavam aguardando. E por que eu falei que isso aqui vai afetar a balança de poder ali no comando imperial? Porque o Inquisitor definiu: não, a gente não vai se meter com os mecânicos. Não vai. E o Caleb Cunningham falou: claro, não, mecânico, jamais eu irritaria os mecânicos. E ele fez essa armadilha aqui, sem o Inquisitor saber, o que pode levar a um grande problema, porque os mecânicos deixaram bem claro: não traz a guerra pro nosso sistema. Eles não vão explicar o porquê, eles não vão aumentar isso aí, eles só disseram não. E quando o cara é uma máquina, tu vai escutar, porque ele não está aberto à interpretação, é só aquilo ali. E os mecânicos têm uma alta influência. O Inquisitor sabe que esse Magus aqui
tem amigos em lugares altos, tanto que ele tem uma frota pessoal espacial, então, cara, não era pouca coisa, e isso aí não era bom a gente irritar para ter mais um inimigo durante esse conflito, mas o Caleb Cullen não escutou, e assim, com o tempo, chegou o dia da coleta de recursos. As forças dos traidores vieram pra cá, carregando trabalhadores, alguns Ogrins, porque Ogrin é tipo um Abhuman, um mutante muito forte, porém com uma capacidade cerebral reduzida. Para ajudar a carregar a carga, veio aqui o pessoal de segunda linha, os soldados da Legião do Tirano, mas eram soldados que eram mais fraquinhos, que meio que esses sim representavam a PDF. Não era bem a elite da Legião do Tirano que nós conhecíamos de outros pontos. Eles estavam vindo aqui para coletar recurso e levar embora. Então não precisa do teu melhor soldado para fazer isso. E eles mandaram aqui as tropas de segunda, talvez terceira linha, e também trabalhadores para vir coletar os recursos e outras coisas, incluindo os Ogrins aqui nesse negócio. E eu queria trazer essa imagem porque, cara, que miniaturas legais, belo trabalho, para uma força assim que tá virando caótica, ficando do mal, tem que ser um negócio assustador. Então muito bom mesmo. E agora, essa Legião do Tirano veio aqui coletar os recursos. Eles começaram a carregar, então, grandes naves, no caso, naves de transporte, em cima daquele planeta de lava, e eles foram coletando recursos e levando para lá, e enquanto isso, um ou outro ali reclamando do calor, tirava um pedaço do uniforme que estava fervendo, o outro tirava o capacete porque estava muito quente, eles tomavam uma água, iam para dentro ali onde o ar-condicionado funcionava melhor e paravam de ficar olhando ao redor do complexo, e o pessoal ali da guarda não esperando nenhuma resistência, e aliás, nenhum conflito na verdade, porque eles estão carregando carga, tipo, imagina que vai ter um inimigo ali, e é uma região protegida pelos mecânicos. Ali eles não acreditavam que as forças lealistas jamais iriam se infiltrar. Eles tinham feito varreduras antes e não detectado nada na superfície nem na atmosfera, então não tinha nenhuma nave para se preocupar, não tinha nenhuma força terrestre, tá tudo certo, é só mais uma missão de rotina. Quanto antes esses Ogrins carregar esse negócio melhor, vai mais rápido, pega o chicote e dá-lhe. Tadinho, não se deve bater no Ogrin, cara, não faz isso, eles são do bem, mas aqui é uma força mais caótica, eles não são do caos ainda, mas eles são do mal, então eles estão ficando cada vez mais cruel, e a guarda do tirano está carregando os recursos nas naves, e os Salamanders esperando o momento certo para atacar. Porque atacar muito antes, eles podem fugir, demorar demais, eles já vão ter os recursos nas naves e vão poder escapar com os recursos. Tu tem que atacar no momento que as naves estão carregadas, a tripulação tá fora, o pessoal tá levando os recursos ainda para cima e para baixo, tá todo mundo disperso. Esse é o momento ideal, e os Salamanders aprenderam com os Raptors a lição muito bem. Do nada mesmo, começou a aparecer umas assinaturas de energia. Quando o pessoal abriu ali o lado da janela para ver o que era, uma bala de bolter estourou a janela e destruiu tudo por dentro, e começou a entrar Salamander no complexo por vários pontos diferentes. Eles já tinham meio que varrido ali a região e reconhecido o lugar, percebido entradas por ventilação, portas de entrada, locais que eles provavelmente iam usar para as naves descer, e eles começaram a atacar.
cortar as naves, botar bombas, explodir as naves de transporte, começaram a decapitar os soldados da guarda do tirano, não tinha nem o que fazer, aliás, da legião do tirano, guarda do tirano é dos tiranídeos, da legião do tirano, foram cortados cabeça para lá e para cá, ninguém tinha noção do que estava acontecendo, assim, tipo, eles tentaram se comunicar um com o outro por Vox, mas naquele planeta vulcânico infernal, tava com interferência direto, enquanto de repente e a sala inteira se enchia de promífero sagrado que logo incendiava e queimava todos aqueles trabalhadores e soldados da legião do tirano em um segundo. Os salamanders entrando nas chamas como se não fosse nada, iam esmagando os crânios dos mortos no chão, enquanto eles agonizavam pedindo clemência. A única clemência que eles vão ter é uma morte purificada por fogo sagrado. E durante esse conflito, foi o período assim, cara, entre a guerra de Badab até agora, foi o maior massacre que teve, foi esse aqui. Foi uma guerra totalmente aliás, uma batalha totalmente unilateral. As forças da Legião Tirana que estavam aqui não tiveram chance nenhuma, os trabalhadores, o pessoal muito menos. E as naves foram demolidas uma a uma. Eles conseguiram neutralizar o carregamento e matar todos os traidores presentes no planeta. Sucesso total. E lá em cima, as naves de carga dos traidores que estavam esperando os recursos foram rapidamente neutralizadas por naves imperiais leves com super soldados que começaram a tentar invadir e dominar as naves. As que não puderam ser invadidas foram simplesmente destruídas. Esses enormes cargueiros blindados não tinham capacidade para enfrentar uma batalha contra uma nave realmente de combate. Eles até têm armas e têm bastante armadura, mas não é o suficiente para enfrentar uma nave de combate. Imagina tipo um cargueiro de transporte enfrentando tipo um encouraçado da marinha, não vai dar certo. E durante esse combate foi também um massacre em órbita, vitória total dos aliados, alguns recursos e naves capturadas e outras inimigas totalmente destruídas. E agora tu deve imaginar então, com essa vitória e clara facilidade de devastar tropas inimigas, eles mostraram para os mecânicos que eles estão na vantagem e que se os mecânicos não ajudar eles, os mecânicos vão sofrer a pressão e a punição imperial. Com certeza o Magos do Planeta vai rever o conceito dele de ajudar. E o que eu posso dizer é que os mecânicos estão vindo, mas não como aliados. Começou a receber uma transmissão por Vox, os soldados do Salamander lá embaixo: evacuar agora, sai daí nesse momento, pelo Deus Imperador, corre. E os Salamanders se olharam aquela vitória completa, o que eles estão falando? Aí veio a mensagem de novo: agora, senão nós não vamos conseguir garantir a sua extração. Os Salamanders começaram a correr. Durante esse período, entre a região de extração e o local que eles estavam no complexo de depósito, eles começaram a ser atacados por elementos rápidos dos mecânicos, veículos muito velozes que flutuavam, naves e Skitari que conseguiam atravessar aquela lava fervendo, vieram de todas as direções e começaram a atacar os Salamanders, que fizeram uma luta em retirada para as zonas de extração. Todas as baixas dos aliados aconteceram durante esse momento, durante essa tentativa de retirada até agora. Se não fosse a intervenção dos mecânicos, teria sido uma vitória completa dos aliados, mas agora eles irritaram os mecânicos, eles deixaram bem claro: não traz a guerra pra cá, trouxe a guerra pra cá, os dois vão apanhar. E os mecânicos começaram também na atmosfera a ativar e trazer, no caso, a frota pessoal do Magos aqui desse planeta Forja.
tamanho o poder, a influência e a capacidade bélica dos mecânicos aqui. Eles tinham uma maldita frota espacial e eles começaram a vir naquelas naves leves imperiais. A única coisa de boa, se é que tem alguma coisa de bom nisso aí, é que eles também atacaram as tropas inimigas. Então qualquer separatista, qualquer soldado da Legião Tirano que tinha sobrevivido ao ataque inicial, agora vai ser morto pelos mecânicos. E qualquer nave espacial que conseguiu se retirar do conflito com as naves aliadas vai ser destruída pelos mecânicos. Eles não vão parar, eles vão matar todo mundo. Sai daqui agora. As forças imperiais estavam pesadamente despreparadas para isso. Para te entender o poder dos mecânicos aqui, se lembra a fortaleza de Sorengrad? Eu falei que ela ficou isolada e cercada por espaço dos traidores. Se os traidores, o Lufthru, não quisesse botar todos os capítulos, o Lamentador, o dele e dos Mantis Warriors juntos, eles poderiam recapturar Sorengrad. Porém, essa região aqui em Angstrom, não. Mesmo com todas as forças combinadas, era possível que eles perdessem. Então tu não quer se envolver com os mecânicos. E agora, batendo em retirada, as tropas aliadas conseguiram evacuar. Felizmente o Imperador protege e os Salamanders, a maioria conseguiu se retirar do planeta. Infelizmente houve baixas, mas menores do que poderiam ser sido uma destruição total deles. E eles conseguiram se retirar. E as naves imperiais rápidas fugiram com toda a velocidade para o canto do sistema, aonde eles fizeram pulos do warp de emergência, que é uma coisa que danifica as máquinas. Nossos mecânicos devem ter ficado puto com isso, talvez mais com isso do que todo o conflito até agora, e eles fugiram dali, correndo. E assim, as forças imperiais fugiram de uma batalha com o rabo entre as pernas. Se o objetivo era demonstrar aos mecânicos o poder e a determinação dos aliados, olha, o tiro saiu pela culatra total, não deu certo. Ok, então os aliados fugiram, os mecânicos pararam o ataque, expulsaram as forças tanto dos separatistas quanto dos aliados. Ninguém ficou com os recursos ali que os mecânicos deveriam pagar. Então tá tudo certo, né? Tudo acaba bem quando termina bem. Agora todo mundo pode voltar a ser amiguinho? Não, claro que não. Máquinas foram destruídas, crimes foram cometidos, antigos textos sagrados foram violados, os textos da imunidade desse sistema, que ninguém deveria atacar das forças imperiais. Então é um tratado de aliança e amizade que foi violado, e os mecânicos agora têm o direito de revidar. E eles começaram uma campanha de ataques, no caso não era para dominar nada, não é para conquistar nada, era apenas um ataque para rechaçar qualquer coisa que tivesse no caminho deles. Ainda bem que essa região era mais perto dos separatistas do que dos aliados, felizmente. E eles começaram a destruir planetas, bombardear estações espaciais, bombardear docas, atacar comboios, atacar naves, e eles foram invadindo e espalhando terror ao redor do sistema deles, no ponto que ameaçou até os suprimentos para Sorengrad. E cara, foi uma luta incrível para restabelecer a linha para esse planeta. Alguma coisa tinha que ser feita o mais rápido possível. Na estação Vingança, a estação dos nossos aliados, o Caleb Cullen teve que fazer a atitude mais difícil da guerra até agora, e ele teve que pedir desculpa pro Inquisitor e pedir ajuda. Cara, eu imagino que o Caleb Cullen preferiria estar lutando, tipo, sozinho e atacando o Badab numa nave espacial, só ele, do que ter que pedir ajuda pro Inquisitor nesse momento. Cara, imagina a vergonha, a mijada que o Inquisitor não deve ter dado nele.
Qualquer humano normal não aguentaria isso aí. Ainda bem que o Caleb não é um humano normal. E eu espero que ele guarde a raiva que ele teve que escutar ali para matar os inimigos do Império, que vai ajudar bastante. E a Inquisição teve que mexer os seus pauzinhos então para agraciar a mão dos nossos mecânicos. A Inquisição tem muita influência e eles conseguiram um acordo com os magos do sistema para um cessar-fogo. Obrigado, Inquisição que nunca falha. Quando as crianças fazem cagada e quebram a janela do vizinho, e o vizinho pega uma 12 e começa a atirar nas crianças, tem que ser a Inquisição, tem que ser chamado um adulto responsável para vir dizer pro vizinho guardar a 12. Então, nesse momento, a Inquisição agiu como adulto responsável da história, e eles conseguiram convencer os mecânicos a parar esse ataque. Claro, não ajuda muito para as pessoas que morreram durante esses ataques, mas agora virou paz. Agora vamos ter paz, porque a Inquisição prometeu para os mecânicos algumas concessões. Quais concessões? Primeira e mais importante, durante todo o conflito de Badab, a Raptorus Rex dos Firehawks iria ficar em órbita do sistema dos mecânicos para proteger de qualquer tipo de incursão inimiga ou invasão. Eles teriam a garantia dessa magnífica fortaleza durante todo o conflito. Cara, isso, imagina, pensa, é a mais forte nave da Força Imperial. Vai ficar aqui cuidando de um sistema neutro? Sim, vai. E os mecânicos aceitaram. Então, os Firehawks agora vão ter que passar o tempo cuidando dos mecânicos. Imagino que eles devem estar enfurecidos, que eles queriam estar na luta, eles queriam estar na ativa, eles queriam estar brigando. E eles têm que agora proteger os mecânicos que acabaram de atacar eles também, no caso, as forças aliadas. Imagina o ódio que estava no coração deles, porque eles são esquentadinhos, não sei se tu já percebeu. Ok, beleza. E além disso, obviamente, o Inquisitor prometeu que em uma data futura os mecânicos seriam ricamente recompensados. Por isso aqui, eu não espero estar na pele de ninguém que vai governar esse sistema depois que acabar, porque provavelmente essa dívida, esse abacaxi, vai ficar com o próximo governador do sistema, que vai ter que limpar isso aqui e vai ter que pagar a dívida para os mecânicos por essa infração. E acredite, a dívida vai ter mais zero do que tu pode contar na mão. Bem, os mecânicos agora felizes de estar recebendo um pagamento futuro com juros e ter a proteção garantida dessa incrível máquina Deus, porque a Raptorus Rex com certeza é uma representação do Omnissiah. Eles vão adorar investigar, estudar e trabalhar nela. Isso é para um mecânico trabalhar numa máquina desse tipo. É como se tu fosse um padre e fosse alocado para trabalhar na Capela Sistina no Vaticano, sabe? Ou na Basílica de São Pedro. Tipo, tu vai para lá. E detalhe, são coisas diferentes, tá? A Capela Sistina é uma coisa e a Basílica de São Pedro é outra. Não é igual. E aqui eles iriam, no caso, para um lugar sagrado, ápice do sagrado para eles, nessa máquina antiga, gigantesca, estudar e ter os seus cultos mecânicos aqui dentro, algo que para eles tem um valor maior que qualquer bem material. Claro, o pagamento também ajuda. Então a Inquisição resolveu a situação e agora o Caleb Cullen teria que passar todos os planos, todas as coisas por aprovação inquisitorial para ver se estava tudo certo. O Inquisitor, no fim, acabou tomando o controle da situação e o controle tático geral. Ainda bem que ele era muito inteligente e realmente tinha uma capacidade tática boa, por isso não foi tão ruim assim. E
Falando agora dos Mantis Warriors, que já faz um tempo que eu não falo deles, e eu gosto bastante desse capítulo. Os Mantis Warriors, eles representavam os defensores da Endymion Cluster. É aqui o mundo natal deles, é o mundo que eles recrutam. E esse aqui é um local com várias colônias humanas pequenas, que é infestado de orcs, e eles vieram para cá exatamente por isso, para defender esse local dos invasores aqui do caos, dos orcs e alienígenas, e proteger essas colônias humanas. E é isso que eles sempre fizeram, e é isso que eles vão continuar fazendo. E os Mantis Warriors agora, sob ataque das forças imperiais, no caso, 2 capítulos de super soldados vieram para cá para enfrentar os Mantis Warriors, os Fire Angels e os Sons of Medusa. E tu já deve ter calculado que os Mantis Warriors devem ter no máximo, contando alto, uns 600 super soldados, porque eles estão em batalha já há muito tempo. Como eles vão defender um sistema espacial desse tamanho? Bem, o segredo é deixar o inimigo conquistar terreno e planetas e fazer uma campanha de oportunidade. Como eles estavam em desvantagem numérica de quase 1-4, porque o capítulo deles já tinha sofrido baixas durante todo o conflito, e agora eles estão enfrentando 2 capítulos de super soldados juntos, eles teriam que usar a cabeça se eles quisessem ter alguma chance de vencer, e usar a cabeça eles usaram. Um dos golpes aqui nas forças aliadas, um outro incidente que aconteceu envolvendo uma missão de rotina de um Strike Cruiser. Um Strike Cruiser é uma nave leve dos super soldados, e essa nave é muito eficaz por causa da sua velocidade. Ela, assim como outras naves imperiais, tem armamento fenomenal e uma blindagem muito boa, mas ela não tem a tonelagem suficiente para lidar com naves maiores. E os Fire Angels estavam em uma missão de patrulha, já que os inimigos, no caso os executores, sempre gostavam de atacar comboios. Era necessário tu proteger as rotas comerciais, e de vez em quando as naves militares faziam as rotas usando sensores para tentar detectar alguma atividade inimiga. E a Polaris Rising, que é o nome dessa nave, estava ali viajando sozinha, usando seus sensores para tentar identificar alguma atividade inimiga. Até então nada, estava tudo zerado, assim, tem leitura de radiação, mas aqui é um local perto de uma anomalia do imaterial, a tempestade Maelstrom, então não tem muito o que fazer. Vai ter radiação aqui e ali, nada que condiz com uma nave ou com atividade inimiga. E eles continuaram a sua patrulha normalmente, porém, do nada, e quando eu digo do nada mesmo, outros 2 Strike Cruisers apareceram nos sensores de proximidade numa distância absurdamente próxima. Eles tentaram mandar um Vox identificar o que era. No momento que eles tentaram identificar essas naves, um barulho começou a ser ouvido na armadura e nos cascos exteriores. De repente, grupos de Mantis Warriors começaram a invadir a nave, utilizando torpedos de invasão. Os Mantis Warriors vieram de uma região que é anômala. Existem leituras de energia ali, aberrantes, que não deixam os sensores AUSPEC ler direito a radiação, e isso impediu que essas naves fossem vistas. Os Mantis Warriors conhecem essa região como eles conhecem a própria mão. É muito difícil tu pegar eles desprevenidos aqui, e com certeza no momento que tu der bobeira, eles vão estar olhando para te atacar e te punir pelo teu erro. Agora, invadindo a nave, os Mantis Warriors colocaram cargas de demolição nos reatores próximos do motor, e os Fire Angels, tem Astartes na nave também, eles não fizeram nada, não deu tempo.
eles não estavam esperando uma invasão. No momento que eles perceberam que eles estavam sob ataque, os Mantis Warriors já estavam dentro da nave e eles rapidamente foram matando servidores, tripulação e qualquer defesa automática até chegar no reator. Colocaram, assim, tu pensa, tu tá num reator de energia de plasma. Se tu colocar explosivos aqui, tu vai explodir a nave. Então, era imperativo que eles fossem parados e rapidamente os Fire Angels que estavam na nave se equiparam seus bolters, suas espadas motosserras e saíram correndo em direção à parte posterior da nave, onde ficam os motores, para tentar atirar os Mantis Warriors. Para surpresa de todo mundo, quando eles chegaram lá, os Mantis Warriors já tinham ido embora. O quê? O quê? Eles botaram os explosivos então no reator? Não botaram. Os Mantis Warriors simplesmente fugiram da nave, utilizando cabos saídas dos torpedos ou naves pequenas, e eles sumiram, escafedeu-se, foram embora. Ok. Por quê? O que eles fizeram ali nos motores? Diz que eles fizeram alguma coisa no motor, tá ficando estranho. No motor, eles destruíram os equipamentos de comando, eles cortaram fios, quebraram painéis, destruíram teclados, mas não destruíram o reator em si, nem sobrecarregaram ele para se detonar. Então por que eles fizeram isso? Se vai levar alguns dias, talvez, mas essa nave vai voltar ativa rapidamente. Tu só precisa arrumar os fios e trocar os painéis. A própria tripulação ali, os mecânicos que ficam dentro da nave, vão conseguir reparar isso aí. Então, vai levar um tempo, mas a nave vai voltar a todo potencial. Qual foi o sentido deles fazerem isso? Eles deixaram a nave agora sem poder se mover. Aliás, ela até pode se mexer, mas apenas com motores subluz, com motores muito lentos, que não vão conseguir fazer uma viagem de longa distância. Levaria séculos para ele chegar de um planeta para o outro. Apenas fazer manobras assim, de evasão ou movimentação pequena. E por que os Mantis Warriors fizeram isso? Eles detectaram nos sensores também que as naves dos Mantis Warriors, depois de retomar os soldados que estavam voltando, utilizando Thunderhawks, agora fugiram. Simplesmente desapareceram e novamente entraram em áreas que tu não conseguia mais detectar. Porque isso não faz sentido nenhum. Ok, eles nos atacaram, eles destruíram nossos motores, a gente vai arrumar, aliás, destruir o motor não, destruir os painéis de comando do motor, agora a gente só vai reparar os painéis e depois voltar à nossa missão habitual. Porém, nos sensores Auspex, enquanto eles detectavam que as naves tinham desaparecido, outras duas naves apareceram no sensor, e essas duas naves não eram mais dos Mantis Warriors, eram dois Kill Cruiser. Os Kill Cruiser são naves dos orcs. Assim, os orcs não têm exatamente uma classificação igual ao do ser humano. Qualquer nave grande para eles é um Kill Cruiser. E essas duas naves estavam indo na direção do Strike Cruiser Imperial, que agora estava imobilizado, e os orcs iriam chegar bem perto e iriam liberar muita DACA nessa nave imóvel. Eles fizeram o possível com os seus motores subluz para tentar virar na direção das naves dos orcs e começar a atirar baterias de lance a longa distância. Quando as naves chegaram próximas, eles começaram a atirar com macro cannons pelos lados. Eles fizeram o possível, mas os orcs estavam em vantagem numérica, não só de 2-1 na questão de naves, mas também porque essas naves transportam uma quantidade absurda de fungos super desenvolvidos, e os orcs começaram a voar com aviões, com torpedos de invasão, em cima de míssil com uma rédea. Orcs são esquisitos, em direção para a nave imperial, e a nave imperial lutou bravamente para se defender. Uma das naves dos orcs se aproximou demais e recebeu um dano catastrófico e explodiu. Boom! Infelizmente, muitos dos Pele Verde já tinham
tripulado na nave imperial, porque os Pele Verde eles são meio que piratas. As naves deles são mais transportes do que nave de verdade, e o objetivo é tomar a nave inimiga na porrada, e agora eles estavam lutando nos corredores das naves, causando destruição em equipamentos, em armas. Simplesmente batia, destruiu tudo, quebrava os equipamentos, quebrava os painéis que fazia o brilhinho e fazia o barulho, e foram destruindo coisas, jogando granadas, e as granadas eles pegavam numa munição de artilharia que explodia e detonava todo um segmento do hangar, e aquilo estourava e saía vácuo, e um monte de gente era sugado para fora, orc também, morria tudo que é coisa, e os orcs continuavam lutando ali numa felicidade, porque os orcs eles precisam lutar, a natureza deles, eles crescem lutando, e aqui os orcs numa ferocidade foram invadindo. Os Fire Angels, agora em equipamento de batalha, fizeram o possível para tentar expulsar os orcs da nave e eliminá-los, mas mais e mais orcs eram jogados na nave, e tu não consegue segurar todos os corredores. Os Fire Angels estavam num número pequeno aqui, no máximo de 70 a 80 Fire Angels na nave, não iriam conseguir segurar uma quantidade de 7 mil orcs aqui atacando todas as direções. Conforme um Fire Angel caía, era mais um corredor tomado pelos orcs. As forças de defesa da nave tentaram fazer o possível, mas os humanos num corredor fechado contra um orc não é uma boa vantagem para o humano. Os servidores de batalha foram todos ativados, tinha um Dreadnought da nave, foi ativado, mas os orcs foram em onda, tomando e destruindo a nave, até isolar os últimos Fire Angels remanescentes, um grupo de 36 deles, na ponte de comando. Eles estavam na parte mais alta e na posição mais defensiva, e eles fizeram meio que uma linha para uma última defesa contra os orcs. Era inevitável, mas os orcs iriam ganhar. Então, para todo mundo que é fã dos orcs, meus amigos, mais uma nave para Onda Verde. Os piratas orcs vão conquistar. Vitória pros Pele Verde. É uma questão de tempo até esses humanos patéticos perderem mais uma nave pra gigantesca WOG que tá pra vir. É isso aí, todo mundo feliz. Os Pele Verde estão tão felizes, que eles praticamente mandaram todo mundo pra invasão da nave, não deixando ninguém na nave deles. E agora, meus amigos, duas naves apareceram no sistema de volta, saindo daquelas anomalias de leitura, duas naves dos Mantis Warriors que vieram na direção da nave do Kill Cruiser, que está praticamente sem nenhuma tripulação, e eles começaram a abrir fogo e destruir o Kill Cruiser. Como a nave dos orcs estava ali parada, eles conseguiram concentrar o fogo num ponto só, arrebentar a armadura externa e continuar atirando por dentro de novo, até a nave simplesmente explodir. E os Mantis Warriors devastaram aquela nave. Agora faltava apenas limpar a nave imperial que estava tomada de orcs, e os Fire Angels, usando a ponte de comando que eles estavam, mandaram uma mensagem para os Mantis Warriors: obrigado, traidores, porque são traidores, né? E os Mantis Warriors falaram: obrigado não, nós nos rendemos. Vocês de agora em diante são prisioneiros de guerra. E os Fire Angels, sem poder fazer nada, sem munição, isolados na ponte. Se os Mantis Warriors quisessem, eles podiam simplesmente destruir a nave deles ali e matar todo mundo, ou destruir só a ponte e matar todo mundo. Eles aceitaram então a rendição para os Mantis Warriors, e os Mantis Warriors jogaram cabos de conexão no Strike Cruiser, que agora era mais uma nave para a marinha deles. Eles tomaram a nave dos Fire Angels, utilizando orcs como um escudo de carne. Como foi possível isso? O mestre bibliotecário dos Mantis Warriors tem poderes de profecia. Ele ficou tanto tempo aqui nessa região que ele sabe quando um inimigo, quando um orc, um Eldar ou qualquer coisa vai aparecer.
ele consegue sentir isso. Então ele sabia que os orcs iam aparecer aqui e era o momento ideal de botar dois inimigos lutando um com o outro e depois destruir um deles e tomar os espólios. O mestre bibliotecário dos Mantis Warriors é muito fodão, e essa capacidade de prever o futuro e prever o movimento do inimigo não deve ser subestimada. Agora, mais uma nave para Mancha Verde, mas para Mancha Verde dos Mantis Warriors. Eles iriam defender essa região, essa aqui era a casa deles, eles não iriam deixar os aliados sair assim na vitória, e cada vez que os aliados dominavam o mundo, se o mundo tinha uma população humana, os Mantis Warriors abandonavam esse local, então era uma região humana reconquistada pelo Império. Não fazia sentido tu bombardear ou tu matar essa população humana, a cidade abriu as portas para ti, tu simplesmente vai julgar eles depois pela Inquisição, mas no momento a cidade vai continuar produzindo e os recursos da cidade vão ser usados para ajudar no esforço de guerra. Enquanto isso, os Mantis Warriors vão atacar teus suprimentos, teus regimentos isolados e vão se manter uma pedra no sapato, impedindo as atividades no planeta e dificultando a manter esse planeta totalmente nas mãos imperiais. Eles vão usar essas táticas de guerrilha, utilizando a sua velocidade rápida, utilizando cachês de munição, assim, locais que eles guardaram munição escondida. Então eles não precisam ter uma base de operação, o mundo inteiro é a base de operação deles, e cada local que os aliados conquistavam, eles tinham que botar tropas da guarda imperial, eles tinham que botar regimentos de super soldados para ficar controlando e patrulhando contra possíveis ataques dos Mantis Warriors. As forças aliadas tiveram que despender um recurso absurdo para tentar manter esses planetas no controle imperial. Claro, um ou outro os Mantis Warriors iriam estabelecer uma defesa maior, mas eles foram cedendo território às forças aliadas. Em troca, as forças aliadas ganharam dor de cabeça, tendo que lidar com constantes ataques e táticas de guerrilha dos Mantis Warriors e de forças da antiga PDF que se juntaram com eles. A população humana aqui dessa região deve a vida aos Mantis Warriors. Eles lutam há gerações e gerações. Da época do teu tataravô, eles já estavam aqui te protegendo dos orcs. Agora é o momento que eles precisam de ajuda e eles vêm pedir a tua ajuda. Tu vai dizer que não, é muita ingratidão, cara. Então o pessoal se juntou em PDFs e tropas para meio que reforçar o número dos Mantis Warriors e tentar defender os planetas principais e algumas regiões principais e atuar nessas táticas de guerrilha, alguns como infiltrados, alguns como soldados rasos dos Mantis Warriors que escondiam-se com eles em florestas, em dunas, em locais escondidos na savana, em abrigos subterrâneos e trincheiras previamente cavadas. Nesse local, eles fariam emboscadas a suprimentos e a logística imperial, mantendo sempre tropas imperiais presas aqui e dificultando o progresso da guerra. E com isso, eu quero terminar hoje para te entender a situação aqui na Endymion Cluster, e no próximo episódio, um episódio que vai trazer um capítulo que alguns de vocês já estavam esperando há um certo tempo. Não vou querer dar muito spoiler, mas tem uma musiquinha para eles. Eles estão chegando, sentindo sangue no espaço. Vejo vocês por lá e o Imperador protege.